Espionagem causa mal-estar entre Brasil e Estados Unidos. A presidente e empresas brasileiras, entre elas a Petrobras, podem ter sido o alvo. O caso ganhou novas proporções. O encontro, que aconteceria em Washington no final de outubro entre a presidente Dilma e o presidente Obama, foi adiado. Segundo o Planalto, a decisão ocorreu em comum acordo entre os dois líderes. As denúncias partiram de documentos secretos do ex-agente da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. Elas foram divulgadas aqui no Brasil pelo blogueiro americano Glenn Greenwald. Em nota, a presidente Dilma considera grave e um atentado à soberania nacional a interceptação de comunicações e dados. Porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse que Obama está trabalhando pelos canais diplomáticos para superar essa questão. Dilma conversou com Obama por telefone. O presidente americano prometeu uma revisão nos procedimentos da NSA. Apesar da crise política, o governo brasileiro quer demonstrar que não há paralisia nas relações diplomáticas e econômicas, mas defende uma regulamentação contra a espionagem ilegal entre países. Esse deverá ser um dos principais temas do discurso da presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta semana em Nova York. Para falar sobre interceptação de dados, grampos telefônicos e invasão de sistemas, o Canal Livre recebe hoje Vladimir Brito. Ele é agente da Polícia Federal e tem larga experiência em trabalhos de inteligência estratégica e espionagem internacional. Boa noite, e para entrevistar o agente da Polícia Federal e pesquisador de inteligência Vladimir Brito, estão comigo no Canal Livre hoje os jornalistas Fernando Mitre e Sérgio Gabriel. Vladimir, muito bem-vindo. Seu currículo é invejável, você é pós-doutor nessa área. Na verdade eu sou doutorando com algumas especializações e mestrado. Ok. Agora, a internet, quando se popularizou aí a partir do final da década de 80 e no início dos anos 90, foi anunciada como um grande pilar da autonomia e da privacidade, da realização pessoal. O quanto a internet é efetivamente segura no plano das individualidades? A internet é muito frágil, né? Sob o prisma dos indivíduos, né? As tecnologias que são utilizadas no dia a dia, seja redes como wireless e assim por diante, os smartphones, tem uma série de fragilidades que tanto existem que são exploradas pela criminalidade, né? Então, obviamente, você tem que ter tecnologias para garantir essa segurança e assim por diante. Os bancos, por exemplo, já tem há alguns anos, a Fenaban divulga, eles têm mais incidentes virtuais do que assaltos físicos, por exemplo, né? Quer dizer, quem tem vida digital não tem privacidade garantida. Essa que é a questão, né, doutor? Tem que se preocupar bastante, inclusive com os dados que você fornece e que você disponibiliza em redes sociais, porque muitas vezes eles estão mapeando o que é a sua vida, a sua rotina, quem é a sua família, né? Agora, quando se fala desse gigante que é essa agência americana, a NSA, que espiona tudo que ela quer, inclusive a vida pessoal, né, do cidadão, nos Estados Unidos eles tiveram problema, porque lá teve uma reação. A cidadania americana, quando se trata da questão interna, reage de uma maneira. Agora, quando se trata dessa guerra internacional de informações, esse monstro eficiente que é a NSA leva uma vantagem desgraçada sobre todo mundo. Eu fico imaginando que condições nós teríamos de resistir a isso. O senhor acha que nós demos já algum passo no sentido de nos proteger? Na verdade, são três questões, né, que você colocou. Em relação à questão da internet, ela foi uma estrutura criada pelo governo norte-americano, né? Quem, por exemplo, o TCP/IP, que é o principal protocolo da internet, foi disponibilizado pelo Ministério da Defesa. Depois de milhões de dólares em pesquisa, imagina uma instituição dizendo, não, tome para vocês podem usar. Então, eles dentro dela, como isso dono, só né? para explicar, TCP/IP é um protocolo que dá o endereço na rede de cada computador do mundo, não é isso? Exatamente. Então, existe uma hegemonia norte-americana, porque por trás da internet você tem comércio global, você tem a língua inglesa, você tem softwares e toda uma infraestrutura para a gestão da internet, é feita toda a partir dos Estados Unidos. Os 13 servidores raiz, que é quem nomeia, né, quando você tem um site com o nome qualquerband.com.br, ele
ele tem que fazer uma referência num servidor raiz desse. Então, um servidor te permite mapear a rede inteira e, em tese, desconectar regiões do mundo. Né? Se você dizer, agora ninguém vai acessar os sites dessa determinada região, tecnologicamente pode ser possível. E o controlador da rede, só para o exatamente. E esse são os Estados Unidos. O controlador da rede, em grande parte, embora você tenha organismos multilaterais, de fato, em grande parte. Não só por causa dessa questão política. Os softwares que nós utilizamos todos, grande parte deles também são produzidos nos Estados Unidos. E as agências de inteligência e defesa, como é o caso da NSA lá, ao contrário daqui, elas são os grandes financiadores, né, dessas pesquisas na área de defesa. A indústria de defesa norte-americana era monstruosa, né? Vídeo Eisenhower lá, a denúncia dele do ponto de vista do peso e dos interesses da indústria de defesa. A NSA, por exemplo, trabalha com o horizonte de estar 5 anos tecnologicamente à frente do estado da arte em tecnologia da informação. Ela tem dinheiro, né, para investir em empresas, tem empresas startups, como é o caso da Inquitel, da CIA, que financiam projetos, por exemplo, inteligência, mapas, né, inteligência de imagens, georreferenciamento, assim por diante, depois repasso iniciativa privada. Isso tudo é feito com interesse tecnológico. Então, essa hegemonia na rede, né, há poucos dias atrás o New York Times disponibilizou um arquivo, que foi também divulgado pelo Snowden, mostrando supostamente o orçamento da NSA só para poder financiar empresas de criptografia, em que ela compraria a tecnologia das empresas, permitiria que elas continuassem vendendo, né, a sua tecnologia como segura para o restante do mundo, mas ela teria portas para poder acessar o conteúdo daquilo que está criptografado. É como se eu comprasse a senha. Só para o telespectador entender, a criptografia, na verdade, é onde estão os segredos, né? Criptografia são instrumentos que você tem para baralhar, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma carta, eu tenho uma chave que baralha aqueles dados em zeros e uns, em dígitos, né, em bytes, e depois só quem tem a outra chave consegue desembaralhar para poder entender. Então, teoricamente, se alguém interceptar a minha comunicação, não vai entender nada, porque vai ver zeros e uns ali, não vai ter sentido. Quer dizer, hoje eu compro essa criptografia, mas o Estado americano já sabe como desvendar esse código. Ao que tudo indica, né, por esse documento, e por se saber que que o grande papel da NSA, além de interceptar, é decriptar, né, que é onde está a informação mais valiosa, o que tudo indica é o seguinte: vários softwares podem ter passado por isso. E aí a pergunta: como eu sei o qual é de confiança e qual não é de confiança? Como? Difícil, porque uma vez que o software é compilado, né, o software, enquanto o programador está mexendo, a programação é a linguagem que o ser humano entende, né, que você tem variáveis lógicas, mas que o ser humano entende. No momento que você apertou o botãozinho no programa e compilou aquele dado, ele vira só bits, zeros e uns, você não consegue mais compreender o que está lá dentro. Então, quando você está comprando uma tecnologia que era uma caixa preta, que você não entende nada, você corre o risco de uma parte dessa tecnologia ter sido já desenvolvida previamente com uma porta que permite que uma agência como a NSA entre e colete os dados. Essa é a minha pergunta inicial. Exatamente. Quer dizer, que condições a gente tem de se defender de tudo isso? No caso do software, é garantido que haverá sempre uma porta para a gente entrar quando compra alguma tecnologia ou não? Ou eles vendem a tecnologia, mas segura o software? Pelo peso, não, você, em geral, a grande parte dos softwares comerciais são softwares que você já compra compilados, eles são fechados, você não sabe o que tem dentro dele. Existem alguns softwares, que alguns inclusive são softwares livres, mas nem todos, são comercializados pela iniciativa privada também, que você entende o que está lá dentro, porque o software você compila ele. O que é importante? Eu não estou aqui preconizando, então agora nós vamos abandonar todos os softwares produtivos que a gente tem que vieram dos Estados Unidos ou de outro país qualquer vinculado a eles, nós não vamos comprar, não é isso não. Mas tem alguns lugares, nós vamos entender o que é fato. Fato é, a princípio, a NSA compra softwares de criptografia e intervém sobre vários outros, porque ela tem um peso econômico muito grande, ela e o Departamento de Defesa norte-americana, sobre essa indústria de TI. O computador foi criado da disputa da Guerra Fria da área de inteligência. Então, vamos imaginar que eu sou do setor de desenvolvimento de tecnologia da Petrobras, eu estou desenvolvendo toda a nossa bagagem, o background lá de prospecção em águas profundas. Né? 20 ou 30 anos de pesquisa, bilhões e bilhões de dólares, né, envolvidos nisso. E uma grande vantagem comercial para a Petrobras, vide inclusive o próprio pré-sal, que foi possível por causa disso.
Eu posso me dar o luxo de colocar essas informações num local, sabedor disso, colocar essas informações no lugar que elas possam ser acessadas? Muito provavelmente não. E o que eu faço? Aí entra a jornada, que na minha opinião não vão ser respostas rápidas, né? Nós estamos num paradigma tal qual os americanos quando acordaram com os russos no espaço, né? Nos acordamos e o mundo girou e está à frente. Nós temos que ter um projeto aqui que envolve não só a tecnologia, como a própria organização da atividade de inteligência no país. Então o governo tem que sentar e tem que começar a pensar quais são as áreas que eu preciso proteger a informação. Mapear processualmente, porque eu tenho que proteger a informação, por exemplo, na mesa do presidente com o sistema operacional que ela utiliza, na rede, no roteador que roteia os dados e no e-mail que ela armazena os dados, que conforme for pode estar dentro dos Estados Unidos ou de outro país. Quer dizer, nesse momento isso aí está inteiramente à disposição dos adversários, entre aspas, digamos assim. Dentro desse modelo tecnológico, né, que nós não dominamos essa tecnologia e que tem agências que intervêm sobre elas, como é o caso da NSA, nós estamos. Então nós estamos vulneráveis. Sem dúvida. Agora, houve um momento no passado, logo no começo do primeiro mandato do presidente Lula, em que o governo tomou uma decisão de natureza ideológica. Falou, toda a nossa plataforma é baseada em software público aberto. Então, os gabinetes dos ministros, essa coisa toda, passaram a usar esses pacotes. Ao invés de usar o pacote da Microsoft, usavam aquele pacote padrão que foi desenvolvido primeiro numa linguagem chamada Linux. Uhum. E aquele é um software aberto, quer dizer, qualquer pessoa acessa o código-fonte dele. Na sua opinião, isso foi uma atitude certa do ponto de vista da segurança ou equivocada? Certa. Por quê? Porque é o seguinte, do ponto de vista de política pública, o software livre te permite levar o computador, né, barateá-lo e levá-lo para determinados setores da sociedade, como escolas, por exemplo, que ao custo de você pagar pacotes fechados, você inviabilizaria esse tipo de iniciativa. Mas não deixa vulnerável a correspondência, por exemplo, de alto nível no governo? Sim, pois é, o problema de deixar vulnerável, você usar o software livre, até não precisa ser necessariamente livre, mas um software auditável, né, seja o Linux ou qualquer outro, seria um primeiro instrumento. Só que não basta você usá-lo no sistema operacional. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou ter um satélite brasileiro. Ok, é um sistema de comunicação nosso. Aí no satélite eu vou usar um roteador com um software que foi desenvolvido a partir da iniciativa do Ministério da Defesa norte-americano. Quem me garante que não tem uma porta, né, nesse roteador que vai transmitir informações ou vai permitir o acesso às informações que estão passando por lá para uma agência como a NSA? Então, algumas áreas que são sensíveis... Como se fosse um vírusinho que fica rodando ali. É como se fosse uma porta que você se conecta a ela. Opa, deixa eu ver o que está passando aqui dentro. Aí eu tenho uma portinha que eu abro, olho o que eu quiser e você já entrega assim. Eu já tenho a chave. É como se fosse assim, é uma tecnologia que eu domino, ela é minha. Eu já fiz com uma porta e entreguei para você. Eles não sabem. Eles compram. Opa, beleza, o software está fluindo aqui. Você tem a chave, entra, abre, olha quando você quer, fecha, sem que eles percebam que você está olhando. Então, por isso que é sistêmico, não adianta uma solução só messiânica, de, por exemplo, eu vou fazer, são iniciativas louváveis, eu vou ter um e-mail seguro, porque é processual. Eu vou ter que pensar o sistema operacional, os softwares que eu utilizo na minha máquina, eu tenho que pensar a rede, eu tenho que pensar os dados que são roteados. Por exemplo, eu estou usando um provedor de acesso internacional, né? Eu tenho que pensar sistemicamente. E isso nós estamos falando só sobre o prisma tecnológico. Né? Então, quer dizer, o que você está dizendo é que essa solução lá que foi proposta pelo Palácio do Planalto, de criar nos Correios ou em outra estatal uma central de armazenamento de e-mails própria, não resolveria o problema, é isso? Mexer com o armazenamento não resolveria? É uma etapa, porque obviamente você tem uma capacidade de armazenamento e de interceptação brutal dentro dos Estados Unidos. Né? E você tem todos os dados dentro dos Estados Unidos. As pessoas se esquecem que a internet é virtual, mas as empresas são físicas, né? Então, as empresas estão sediadas nos Estados Unidos, estão sob a égide do governo americano. E sob o interesse do governo americano e com todo esse poder tecnológico. O caso da Guerra das Malvinas é um exemplo que eu considero extraordinário. Né? Os Estados Unidos declararam guerra à Argentina em apoio à Inglaterra. Não é? E quando começaram os combates, os Estados Unidos... eles detinham a tecnologia dos mísseis que haviam vendido para a Argentina. E eles interferiram na pontaria dos mísseis de lá. Quer dizer, isso aí, para mim, é a prova definitiva do que significa o poder de intromissão dos Estados Unidos via tecnologia. Numa guerra, eles conseguiram sabotar a arma que eles haviam vendido para um país. Chega um ponto que a solução tecnológica ela se torna tão hegemônica que nós todos acordamos de manhã e você pensa, não, isso é um modelo
idílico que nasceu da disposição do homem, né, de trocar informações por aí, né? É a internet. E, na verdade, não, é um projeto de Estado. Né? Então foi desenvolvido, os Estados Unidos tinham uma guerra tecnológica com a Rússia durante a Guerra Fria. A diferença é que o modelo tecnológico norte-americano de desenvolvimento foi mais esperto. Enquanto o russo era todo centralizado, os americanos fixavam objetivos, financiavam a iniciativa privada e dizia: usa sua criatividade, quem chegar primeiro ganha. Então eles não podaram a criatividade, né, a livre iniciativa, mas para atingir o objetivo, enquanto os russos eram um passo depois do outro. Por isso ganharam a disputa. Essa fluidez dá uma aparência de acaso, né? De nossa, então as pessoas tiveram iniciativa. Sim, eles usaram a iniciativa, mas financiando, promovendo, garantindo. O Estado americano foi o grande financiador. Que capital de risco conseguiria financiar um evento da proporção da internet? Foi o Estado o grande financiador. Agora, é possível toda essa espionagem sem o consentimento de empresas como o Google, Facebook ou as grandes operadoras de telefonia nos Estados Unidos? Elas têm que fazer parte desse esquema também? É possível, mas eu acho que talvez não seja provável. Não quero ser leviano, né? Mas uma grande parte delas você tem todo o arcabouço jurídico institucionalizado, porque às vezes a gente acha, nossa, a população americana vai achar incrível que os Estados Unidos estão nos espionando. Existe um arcabouço jurídico que legitima a espionagem dentro dos Estados Unidos, que legitima as ações encobertas, ou seja, você assassinar... A questão do terrorismo? Ação encoberta, eu uso meu serviço de inteligência para, por exemplo, influenciar um país próximo ou longínquo, sem que saibam que eu estou fazendo isso. Então, para isso eu posso assassinar, eu posso subornar, eu posso promover partidos, eu posso financiar órgãos de imprensa. Isso tudo acontece, veja, com legislação e com sanção presidencial. A revolta da população americana não é essa agenda externa, porque isso eles sabem há muito tempo. Eles apoiam. O que acontece fora dos Estados Unidos, eles apoiam. O problema é lá dentro. Mas a questão das empresas... Já é mais do que claro, doutor, que o governo americano tem acordo com as empresas para fazer espionagem. O que eu veria nesse sentido é o governo americano é um grande financiador, né? Então, dentro disso tem dinheiro para garantir que se desenvolva. Muitas vezes ele, inclusive, desenvolve a tecnologia e repassa, como é esse exemplo da CIA. Não, pode completar. Então, assim, ele tem essa estrutura. Acho pouco provável que as empresas não saibam, mas acho que ele também domina o aparato de tal forma que mesmo que elas não saibam, ele ainda seria capaz de interceptar e de coletar os dados. Olha só, o especialista em espionagem Marco Antônio dos Santos faz um alerta para uma outra questão. A telecomunicação brasileira está em poder de empresas estrangeiras. As nossas empresas todas de telefonia são transnacionais. Nós não temos empresas nacionais na área de telefonia, de comunicação, de transmissão de dados. O Brasil não tem nenhum satélite nacional, satélite exclusivo para comunicações militares, comunicações de governo, não temos. Todos os nossos satélites são alugados. Tá? Nós possuímos bandas de satélites alugadas. Ora, se eu te alugo alguma coisa, aquilo continua sendo meu. Nós não somos donos dos nós somos donos do aparelho celular, mas nós somos usuários de uma linha. A propriedade daquela linha continua sendo de uma empresa transnacional. Então, se essa empresa cedeu algum conhecimento aos norte-americanos, pode não ter sido por crime. É minha propriedade, a lista de números chamados das transações eletrônicas realizadas naquele momento, num determinado momento de interesse de um agente de inteligência, pode não ser crime. Eu simplesmente te vendo isso. É assim mesmo? Porque havia uma das propostas do governo, inclusive, era a criação de uma legislação que torne inviolável o sigilo digital também. Isso resolveria o problema no Brasil, mas não resolveria no mundo, onde não vigora a legislação brasileira, não é? Sem dúvida. A gente mistura um pouco o que é o ambiente nacional do ambiente anárquico das relações internacionais. Então você tem uma esfera nas relações internacionais que é de acordos, né? Você vai ao OMC, você discute na ONU. Mas uma pergunta, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Quem foi lá atirar? Quem sancionou os Estados Unidos? Quando a Rússia invadiu a Geórgia, né? Quem foi lá sancionar a Rússia? Ou a China com a Mongólia? Né? Então é o seguinte, na verdade, você tem também nesse ambiente uma disputa anárquica entre as nações, que você tem uma faceta que é essa do mundo da diplomacia, que a gente percebe, e um subterrâneo,
que é esse mundo da inteligência, do golpe de mão, da disputa, né, suja, vamos dizer assim. Então, dentro dos Estados Unidos, eles vão interceptar a comunicação, isso não é crime lá. Mas aqui, por exemplo, se a minha comunicação é interceptada, quer dizer, se a minha privacidade é invadida, o governo americano não está cometendo um crime contra mim? Tá, e aí? Como é que O que vai eu por faço? isso? Qual é o tribunal? Nós vamos fazer o quê com os americanos? É o que Sim, tá mas ele não acontecendo, pode né? fazer isso. Aqui. Né? Ele não pode fazer aqui, mas e aí? E daí? Mas é que é feito lá, né? Porque Assim o crime é como Bush não deveria ter desterritorializado. invadido o Iraque. Ó, ele não poderia usar drones para poder assassinar pessoas, Claro. sendo que vão várias outras junto dentro do Afeganistão. Mas ele tem poder para fazer isso. Nas relações internacionais, uma esfera delas é eu posso. O critério é eu posso. Não é eu não deveria, o mundo vai achar ruim. A gente esquece que o garantidor supremo, né, das leis é o Estado. E o Estado tem um monopólio do exercício da força. Então aqui o garantidor da Constituição, das leis, é esse monopólio. Internacionalmente, você não tem um Estado supranacional garantidor de direitos. Você tem as potências que ora decidem intervir numa zona de influência, ora não decidem. Então uma esfera você consegue no diálogo, né, na propaganda. Uma parte delas é exercício de disputa de força. E os Estados Unidos dialogam até um certo ponto. Né? É só ver, os Estados Depois não Unidos, dialogam mais. a CIA, por exemplo, tem um documento que é na internet, eu usei na minha pesquisa de mestrado, que é uma estação, que é uma espécie de equipe móvel da CIA, isso é o que eles chamam de cabo, né, um documento, um relatório que ia por cabo, relatando que o golpe militar ia sair no dia seguinte, a partir de Minas Gerais, que São Paulo apoiaria, o Rio de Janeiro poderia ter confronto. Falando 64, né? 64, pré-64, um dia antes. Ou né? seja, a sociedade da informação nem em sonhos existia. É, exatamente, mas você vê que a agência operando aqui dentro e mais, completamente imbuído do que acontecia. Então, mas aí o que eu lhe pergunto é o seguinte, quer dizer, com tantas informações coletadas no mundo, como que os americanos não previram o que ia acontecer no 11 de setembro? Na verdade é o seguinte, porque aí entra a dimensão humana. Vamos pegar, você tem um aparato grande, diversas vezes ele é eficaz, por quê? Porque inteligência quando funciona, você não fica sabendo, né? Se ela previu e desarticulou o esquema antes dele nascer, ele não vira nem incidente público, né? A agência neutralizou. Você percebe a inteligência em grande intensidade, numa parte dela, quando ela falha. Então, os Estados Unidos é a maior potência do planeta, tem que lidar com ameaças de toda parte, e nesse caso em particular, vamos pegar o Afeganistão, com uma das dificuldades americanas. Linguajar, né, o Pashtun, por exemplo, você tem pouquíssimos intérpretes sobre isso. Tribos que se reúnem e não utilizam aparelho celular há milhares de anos. Né? Aí, como é que você consegue infiltrar, né, como é que você consegue colocar um agente no meio desse, que é familiar, que as pessoas se conhecem há décadas? Então a dificuldade é isso, porque na verdade não é uma garantia de previsibilidade de tudo, mas os Estados Unidos já conseguiram com certeza antecipar diversas situações pelo aparato de inteligência que eles têm. No caso do 11 de setembro, eles chegaram a detectar sinais, Sem mas dúvida. não concluíram o raciocínio. Não conseguiram concatenar, porque o volume, Exatamente. o universo de dados é brutal. Então, nós temos aqui um depoimento do ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Ele foi embaixador do Brasil lá em Washington no início dos anos 90 e vai falar aqui das vantagens que ele tirou de monitoramentos telefônicos feitos justamente pelo governo norte-americano. Vamos ver. Uma curiosidade que eu teria realmente é que se encontrou alguma coisa específica nessa investigação que denote um interesse particular no Brasil, porque eu acho difícil de encontrar uma explicação para isso. Eu, quando fui embaixador do Brasil em Washington, eu parti com uma hipótese de trabalho que tudo que eu mandava por telegramas ou que eu falava ao telefone podia ser violado pelos americanos. Então eu até usava isso em proveito nosso. Por exemplo, certas coisas que eu não poderia dizer porque seriam consideradas impertinentes, que eram queixas nossas. Por exemplo, eles não reconheciam o governo de Angola, com o qual o Brasil mantinha muito bom relacionamento, né? E queriam que nós reconhecêssemos o do Haiti, que era favorável a eles. Então eu usava amplamente as comunicações telegráficas e telefônicas para mandar um recado, porque eu sabia que eles estavam ouvindo. E eu acho que essa é uma boa tática, né? Usar para se comunicar com eles. Realmente é uma boa tática. Agora o Rubens Barbosa, outro ex-embaixador brasileiro em Washington, conta que ele foi espionado. A embaixada brasileira foi espionada, descobriu que tinha um cabo ligando diretamente ao Departamento de Estado, né? É uma coisa comum, tipo assim, a visão dele respeitando o ex-ministro, mas, por exemplo, ele controlava o que ele dizia,
E os outros 50, 60, 100 pessoas da embaixada que às vezes participavam do processo decisório, né? E que também têm acesso à comunicação. E o ambiente, porque é comum também as embaixadas serem, existir interceptação ambiental dentro delas, né? Por fim, essa questão se nós temos informação para proteger ou não, eu acredito que o Brasil tem um desenvolvimento tecnológico grande em determinadas áreas. Nós somos uma economia com grande peso no mundo, não é à toa, né? Mesmo commodities, alguma agricultura, você tem pesquisa da Embrapa que agregaram valor. Você tem o processo de desenvolvimento submarino nuclear. E, além disso, você tem um processo decisório do Estado. Imagina o que é o Brasil como um ator regional. Ele vai intervir no OMC, na ONU, e de antemão um outro governo sabe a estratégia da Dilma, né? Sabe a estratégia do Ministério das Relações Exteriores ou dos nossos negociadores. É óbvio que é uma vantagem, até porque para construir e manter esse aparato, os americanos gastam dinheiro, né? Os americanos têm um ditado que não existe almoço grátis, né? Eles não estão disponibilizando isso tudo para nada. Mas nós estamos engatinhando demais ainda, né? Por exemplo, não temos um satélite, nós usamos todos os satélites alugados, no caso da telefonia e da internet. O Brasil precisaria do quê? De 1 bilhão para ter um satélite? O preço seria esse? Seria. E, na verdade, nós, desde os militares, nós não temos uma política nacional de informação. Qual é a nossa agenda informacional? Onde nós queremos chegar como nação? Mesmo utilizando tecnologias de outros países, mas entendemos, nos situando nesse mundo. Nós não nos situamos. Minha orientadora, a professora Marta Kerr, do doutorado, tem uma pesquisa mostrando que a França, por exemplo, que já teve uma política informacional ousada, com o Minitel, inclusive, também foi sendo esmagada, né? O Minitel é o bisavô da internet lá. Exatamente. É o videotexto, né, aqui no Brasil. Só que no momento que o Estado perdeu a condução disso, ele passou a ser um seguidor da tecnologia de outro. Não, você não tem que utilizar as melhores tecnologias, mas eu tenho que me situar diante delas. Nós compramos um pacote fechado como se fosse uma miríade, né, de soluções positivas sem nenhuma contradição. E nós estamos vendo que não é. Vladimir, nesses tempos aí de espionagem eletrônica, espionagem pela internet, o espião, o ser humano, o espião, ainda tem um papel importante nisso? Sem dúvida. Normalmente, as agências de inteligência operam no mundo todo sob cobertura diplomática. Então, por exemplo, o agente da CIA mesmo, ele vai vir no Brasil como segundo secretário de Relações de Assuntos Culturais, ele vai ter funções subalternas dentro da embaixada. Não só ele, né? Inteligência russa, israelense, assim vai. Esse cara, um dos objetivos dele é o quê? Recrutar dentro do Estado brasileiro, dentro da iniciativa privada. Então ele pode recrutar, tanto ganhando a pessoa ingenuamente para a perspectiva de mundo norte-americano, e que o que ela está fazendo não é nada demais, quanto muitas vezes pagando, né? Suborno mesmo. Subornando. Cá entre nós, num país que a corrupção é endêmica, que ela permeia várias instituições, né? Se o sujeito vende, às vezes, merenda escolar estragada, né? Como a gente já viu algumas operações por aí, afetando crianças da nação dele, imagina segredos de Estado, que são abstratos ali, que às vezes não vai ter efeito imediato. Então, com certeza, né, embora não tenha aparecido nesse vazamento de informação, com certeza existe esse tipo de atuação. Ou seja, tem gente ali trabalhando nas altas esferas da administração, provendo informações para esses funcionários. Se não existe, né, que é difícil prever, existe com certeza uma tentativa sistêmica dessas agências, porque me diz, o que é mais relevante? Um e-mail da Dilma, que de vez em quando ela manda, né, da nossa presidente, ou alguém na antessala dela, ou próximo, dentro do processo decisório, que tem acesso a esse fluxo de decisões. Que fala com o poderoso, né? A pessoa que fala com o poderoso fica uma pessoa e assim preciosa. Diversas instituições. A tal da contra-espionagem, a própria inteligência britânica foi completamente infiltrada pelos russos na década de 50, em que eles recrutaram estudantes de Cambridge, que ficou conhecido como quarteto ou quinteto de Cambridge, porque tinha sua suspeita que tinha mais um. Eles recrutaram, formaram, ajudaram a potencializar a trajetória desses indivíduos para eles serem recrutados pela inteligência britânica, irem para posições-chave, e esses caras são responsáveis indiretamente pela morte de centenas de pessoas que estavam atuando dentro de território soviético ou do leste europeu, por conta de vazar essas informações. Agora, não sei se o Fábio vai me permitir fazer uma pergunta, eu faço, ele responde depois, a respeito dos nossos vizinhos, porque estamos vendo que nós ainda estamos na estaca zero ou pouco além disso. Eu queria saber os vizinhos aqui do continente, como é que estão. Não responda por enquanto. A gente vai para o intervalo e volta em alguns minutinhos para continuar essa conversa aqui com o Vladimir. Até já.
Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o agente da Polícia Federal, especialista em inteligência, Vladimir Brito. No segmento anterior, o Mitre deixou uma pergunta. Mitre, você pode repetir, por favor? Eu queria saber sobre o Brasil em relação aos vizinhos. Como é que nós estamos e como é que estão os vizinhos? Há algum desses países que esteja numa posição mais evoluída do que o Brasil, em termos de condições de espionagem tecnológica? Eu vou entrar no terreno das inferências, porque meu objeto de estudo central é o sistema norte-americano dos países anglo-saxões, né? Eu não vejo uma política por parte do Brasil, até pelo aparato de inteligência que ele tem, que objetiva a espionagem dos vizinhos, só levantamento de informações sobre os vizinhos. Sinceramente... Mas deveria, né? Se tivesse, a gente saberia que por exemplo, o Evo Morales está pensando em aprontar daqui a pouco. Pois é, eu diria que com fontes abertas, porque a espionagem ela é intrusiva, 90%, 95% da coleta das organizações de inteligência, você tem disponível com a imprensa, com o trabalho da imprensa livre. O que é espionagem? A partir do momento que eu tenho interesse, muitas vezes obscuro, e aí eu vou invadir, aí eu vou usar técnicas ali dentro que não são muito respeitáveis. Então, o Brasil usar fontes abertas para saber o que outros atores estão fazendo internacionalmente, isso não tem nada a ver necessariamente com espionagem, embora seja inteligência, né? Embora seja inteligência. Então, eu acredito que não é, tanto pelo desenho institucional, né, quanto pela política de Estado brasileiro, política espionar esse país. Acho que o impacto que o governo brasileiro está demonstrando, que você não vê em nenhum outro país, é um impacto sincero, ou seja, que a nossa sociedade, nós todos estamos vivendo agora, né? Quer dizer, mas nós somos os principais alvos, né? Principais alvos, né, do governo americano, pelo menos na América Latina. E nós acordamos para esse mundo agora, né? Às vezes você diz, a União Europeia não está tendo essa reclamação toda, lógico, as instituições de espionagem externa lá existem desde o início do século XX, quando foram institucionalizadas. Espionagem sempre existiu. Aparato de inteligência dentro do Estado é uma criação do início do século XX. Então, eu também não vejo um aparato de inteligência nestes países com instrumentos para espionagem. Eu vejo com coleta de dados, de informações, até sofisticado. A Argentina tem uma estrutura, mas não com instrumentos para poder fazer espionagem. Acho que dentro do que é a região aqui existe um impacto. Talvez entre países você tenha ocorrência. Tem caso de espião chileno no Peru, salvo engano. Com o Brasil em particular, né, você não tem um aparato muito sofisticado. Nós temos americanos na Colômbia, né, com o exército colombiano. Sem dúvida. Aí você tem questões geopolíticas aí. Nenhum desses países também tem grandes conflitos do ponto de vista de disputa de terra com o Brasil, a própria Argentina, né? No passado houve esse tipo de disputa entre Brasil e Argentina, né? Se existiu, aí também o terreno da inferência, se existiu foi num tom mais primário. Não é sistêmico, né, como o modelo das grandes agências do mundo, que tem diversas disciplinas, intercepta telefone, e-mail, tem satélite que coleta imagem com grande precisão e aproximação, tem fontes humanas, fontes abertas, você tem vários instrumentos de coleta, agências só para concatenar os dados, para bricolar esse volume de dados todos e produzir sentido, tecnologia para poder analisar isso, né, de maneira automática para o ser humano entrar em algumas circunstâncias. Vladimir, como é a história dos tais pendrives chineses? Há uma organização, que me fugiu o nome agora, uma universidade canadense, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, ela detectou a presença de softwares para espionagem em mais de 1000 pendrives que tinham sido produzidos a princípio na China e distribuídos pelo mundo. E veja, ou seja, o cara espetava o pendrive no computador, ele passava a informar o governo chinês o que tinha ali dentro. Por exemplo, dentro do conceito de guerra cibernética, né, disse a Kaspersky, que é uma empresa, né, salvo engano, russa, que lida com isso, que foi via pendrive que tanto Israel, em parceria com os Estados Unidos, desenvolveu softwares para contaminar as centrífugas iranianas e comprometer o programa nuclear iraniano. E funcionou? Funcionou. Ao que se diz, né, ao que se é divulgado dentro das fontes abertas, dentro da internet, funcionou, danificou diversas centrífugas e atrasou bastante o programa. Doutor, eu queria saber sobre a competência técnica do corpo de funcionários brasileiros. O Brasil tem alguma excelência nessa área? Tem gente capacitada? Tem. Gente que talvez tenha se formado até nos Estados Unidos, eu não sei. O que é bom e ruim, né? O Brasil tem um aparato de inteligência, né, nas Forças Armadas, tem a ABIN, Polícia Federal, mais com enfoque, tirando a questão do terrorismo, mais com enfoque policial. Mas vamos pegar a ABIN. Existe. Só que o nosso modelo de inteligência,
dentro da minha percepção, ele veio da Guerra Fria. Isso. Essas instituições não foram refundadas. Nós, enquanto sociedade ou governo, em nenhum momento nos detivemos para compreender, perceber como funciona a inteligência e dizer, isso aqui nós precisamos, isso aqui tem que mudar. Só lembrando, na Guerra Fria, o nosso trabalho de inteligência no Brasil cuidava mais do que eles chamavam de perigo interno do que da situação internacional. O nosso modelo herdado existia, na verdade, um escalonamento de tarefas, né, dentro dos campos, dos blocos à época. Então, os americanos enfrentavam a inteligência alemã, você tinha as inteligências desenvolvidas, tipo a Alemanha, que foi recriada pelos americanos, né, usando até parte do oficialato alemão, que foi montada para poder ser efetiva, ofensiva, ter inteligência externa, e a função dos países periféricos, de terceiro mundo, era fazer inteligência interna contra o inimigo interno. Quer dizer, quando acabou a Guerra Fria, a gente estava na estaca zero mesmo. E o nosso modelo era esse. Então, a nossa contra-inteligência, desde a Segunda Guerra Mundial, dependia de britânicos e americanos, né? Os últimos casos de espionagem que a gente tem detectados aqui, porque um bom índice, eu trabalhei isso numa especialização que eu fiz, porque, teoricamente, inteligência tudo é classificado. Mas você tem, nos Estados Unidos, uma instituição do Congresso que mapeia todos os casos de prisão de espiões que vêm a público. Ou seja, nós não estamos discutindo aqui os que não vieram a público. Então, os caras de 1975, é Perserec que se chama, os caras de 1975 até 2008 tinham 140 casos, 144 casos de pessoas presas por espionagem, divididas dentro de instituição, a serviço de tais e tais serviços secretos. Quantos casos nós conhecemos de prisões por espionagem no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial até hoje? Vou até ampliar o espectro. Quantos? Zero? Eu não conheci nenhum. Tivemos aqueles agentes internacionais que vieram para o Brasil para tentar movimentos revolucionários aqui. Muitos foram presos e sofreram muito. Que era o contexto ali da Guerra Fria, mas se eu for pegar a gente... Antes durante disso. o governo Vargas. Mas aquilo não era propriamente espionagem, era mais espionagem, um treinamento de tática. Mais do que espionagem. Agentes, provocadores, porque espionagem acaba com o seguinte, a mesma agência, a CIA, ela faz duas coisas diferentes. Uma coisa é espionagem. O que é o ideal da espionagem? Você deixar o cara quietinho, muitas vezes você tem um espião bem posicionado, você recruta ele 20 anos antes, né? Por quê? Porque ele vai galgando o processo decisório. Então, quanto menos agito, quanto menos marola tiver ali, melhor é para ele poder subir com tranquilidade. E você tem uma outra área que agências como a CIA utilizam, que é as cover actions, são ações encobertas, que é o quê? Que é você atuar dentro de um outro país para, por exemplo, influenciá-lo ou desestabilizá-lo. Então, eu faço assassinato, eu financio guerrilha, eu faço propaganda encoberta, ou seja, eu propagando algo que não sabe que eu fiz. Então, assim, são diferenças. Existiram ações encobertas dentro do Brasil, talvez durante o período da ditadura? É provável. E antes, né? Isso. Espionagem. Para implantar a ditadura também. Pois é, agora, espionagem, gente dentro do aparato do Estado, da iniciativa privada, de empresas estratégicas, está lá quieto fornecendo informações, pode, obviamente, existir nos marcos do nosso serviço de inteligência, acredito que deva ter existido, sem ter sido divulgado. Mas pegando um índice público, como existe esse norte-americano dos mais de 140 casos, nós não temos nenhum que foi levado à justiça, processado, pelo menos eu não conheço. Olha, nós estamos falando em violar sigilo, subornar gente, nós não temos nenhum registro disso. Agora, essas todas são técnicas de espionagem, né? São. Depois eu tenho aqui mais uma intervenção do Marco Antônio dos Santos, esclarecendo para a gente por que para muitos espiões nada disso constitui crime ou violação. Vamos ver. Espionagem é crime? Qual é o crime? O crime de espionagem só é previsto no Código Penal Militar em tempo de guerra. Você tem que pegar o espião, quem vai fazer a contra-espionagem, que é uma operação de contra-inteligência, tem que pegar o espião em um crime comum. A apropriação indébita, uma invasão, um roubo, um processo de extorsão. Senão não é crime. Porque o crime de espionagem ele não é previsto no Código Penal brasileiro, só no Código Penal Militar em situação de conflito. Os serviços de inteligência internacional, eles têm um limite muito tênue entre o que é ilegal e o que é legal. Quem opera a inteligência, por isso que eu chamo a inteligência de um grande jogo, você tem que ser habilidoso o suficiente para não transpor a fronteira da ilegalidade. O Marco Antônio foi do Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, o último do programa. Voltamos já para continuar a nossa conversa com o Vladimir Brito. Até já.
Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o agente da Polícia Federal, Vladimir Brito, que é especialista em inteligência. Vou passar a palavra para o Sérgio Gabriel, mas antes nós mostramos no segmento anterior um outro especialista em segurança dizendo que muita coisa na área de espionagem, que seria crime na vida civil, acaba não sendo crime. Afinal de contas, a espionagem é crime ou não é? Ó, a referência legal que você tem no nosso país é a Lei de Segurança Nacional, né? Que teoricamente é uma lei antiga, salvo engano, de 83, né? E que é genérica. Então, aqui falta ser regulamentado. Além disso, os instrumentos para as agências lidarem com espionagem, aquilo que eu falei antes. Um agente muitas vezes é recrutado a uma rede de espiões e vão levar décadas, né, ou pelo menos anos, para essas pessoas se posicionarem. Então, muitas vezes um instrumento, que você tem que usar instrumentos invasivos para acompanhar essas pessoas. Mas como é que as agências brasileiras, a ABIN, as Forças Armadas, a própria Polícia Federal, vão interceptar uma organização dessa se ela ainda não estiver realizando crime em território nacional? Porque é justamente o que ele colocou, espionagem no genérico ocorre com algum fato concreto. Então, nossa legislação é vaga, e uma outra referência que ele fez, na minha opinião, muito positiva é, pode inclusive ser crime aqui, mas no outro país não, né? Vladimir, a gente está aqui falando de Estado, de governos, de empresas. Eu queria te perguntar, como que um cidadão comum, que tipo de atitudes ele pode ter para evitar ser espionado? O que ele precisa fazer no dia a dia dele, no uso da internet, no uso do telefone celular? Existem instrumentos para que ele possa evitar a espionagem? Ou ele só tem que se conformar? Tem que se conformar que ele será espionado. Se for uma espionagem, né, de uma organização criminosa, espionagem da mulher querendo saber se ele tem uma amante, assim por diante, se ele usar os instrumentos de criptografia que você tem por aí, se ele evitar disponibilizar conteúdo demais dentro das redes sociais, se ele limpar, né, os dados dele dentro do computador quando ele sair, se utilizar softwares de acesso anônimo, né, que não permitem registrar o endereço da sua máquina quando você vai, ele vai ter medidas razoavelmente preventivas. Se ele for um objeto, né, de análise do Estado norte-americano, realmente aí ele está perdido. não há nada. O celular. Os smartphones, por exemplo, a NSA já foi publicizado, inclusive pelo New York Times, ela possui tecnologia para acessar todos completamente. Ou seja, Agora, nós temos no celular um grande espião, porque a qualquer momento você está localizável. A sua Sem posição dúvida. precisa no globo estar ali. Qualquer Em termos pessoa de localizada. GeoInt, que é a inteligência geográfica, né? Os celulares, os smartphones em particular, são um achado. É um araponga. Né? Porque ele Sabe te onde você está, né? Alguns, por exemplo, a Chechênia, na época que existia insurgência contra os russos, se diz, né, disponibilizaram-se informação em fontes abertas, que os americanos disponibilizaram as coordenadas do principal líder checheno, que me desculpe, me fugiu o nome agora, porque fazem muitos anos, para que ele fosse morto por um míssil russo. Né? Isso nós estamos falando Enfiaram um míssil no ouvido dele. Exatamente, não sobrou muita coisa. Não. É isso. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos aqui falando de todo esse aparato americano, tudo que eles podem fazer e que fizeram aqui no Brasil e tal. A impressão, eles têm 16 agências, estamos vendo, os Estados Unidos tem 16 agências, agora estão criando um novo centro de armazenamento de dados, que é um negócio brutal, enorme, né, numa dimensão que ainda não se conhecia. Eu me pergunto, tudo isso que nós estamos conversando aqui é apenas a ponta do iceberg? Não deve ter muito mais, mas muito mais do que isso sendo Sem dúvida, acontecendo e a gente não tem a menor noção. E há muitos anos, para o acordo chamado OCUSA, vamos dizer assim, né, no português chinfrim, na tradução chinfrim, que seria o United Kingdom, é o United States, né, ou seja, o UK da Inglaterra e o USA dos Estados Unidos. E que depois esse acordo foi feito na década de 60 para 70 e incorporou os outros países anglo-saxões, os de língua inglesa, desenvolvidos Canadá, Nova Zelândia, Austrália, de interceptar dados no mundo desde a década de 60 e 70. Né? Então, ou seja, a internet, na verdade, só facilitou tremendamente porque ela trouxe para dentro da arquitetura tecnológica norte-americana as comunicações. Né? E aumentou a dimensão. Você pode ver que a primeira prioridade norte-americana dentro da agenda liberalizante dos anos 90, né, com a queda da Rússia, o primeiro item de pauta a ser privatizado de todos os estados nacionais foi o quê? As telecomunicações. Agora, Exatamente. uma curiosidade aqui. O que aquela centralzinha de espionagem da NSA em Brasília captou de verdade do governo brasileiro? Dá para saber? É difícil, assim, você pode inferir.
Eu imagino que todas as comunicações formais, a NSA tem tecnologia para ter invadido as redes todas e ter acessado grande parte das comunicações do governo. Inclusive as telefônicas, de voz? Sem dúvida. Ou só metadados, que são as informações sobre o horário, local... Metadados, porque assim, vamos entender, a NSA é educada dentro dos Estados Unidos, então ela é comandado judicial, porque existe a Constituição americana, ela não é doida, né? Ela forçou ou não forçou as empresas de telefonia a dar os metadados, ou seja, informações de hora da chamada, quem chamou para quem, assim por diante. Sem conteúdo. E que a população americana, sem conteúdo, que a população americana, uma parte da população americana achou um absurdo. Mas isso tudo é com autorização legal. Aqui, ela não vai pedir autorização legal porque ela está espionando. Agora, eu perguntaria, doutor, seria necessário um centro da NSA em Brasília? Para quê? Dependendo do tipo de tecnologia que eles estão utilizando, se não é captável à distância, se você tem que ter, é mais mecânico, você tem que às vezes interceptar fisicamente alguns locais, você tem distância geográfica, né? Por exemplo, a comunicação de voz no telefone celular. Que ela está limitada a uma determinada região. Por exemplo, conforme o caso, conforme o tipo de chamada. Então, você tem uma arquitetura tecnológica, vamos dizer assim, um quebra-cabeças tecnológico, que eles vão solucionando, né? Que eles vão montando a tecnologia oposta para captar as informações de acordo com o contexto. Com certeza, se teve uma estação aqui, é porque existia uma necessidade tecnológica do tipo de dado que eles conseguiam cobrir, que eles não cobriam à distância. Havia uma razão. Agora, doutor, a sua percepção, pessoal, você acha que em quanto tempo o Brasil já pode ter dado um primeiro passo concreto no sentido da sua proteção, quer dizer, da nossa proteção? Se o nosso país não ficar naquele populismo tradicional, né, da solução messiânica de curto prazo, e analisar, perfeito, nós acordamos num mundo que é mau, né? Nós achamos que era idílico, mas vimos que o buraco é mais embaixo. Nós vamos lutar politicamente, anunciar na ONU, discutir isso tudo, mas nós temos que pelo menos nos precaver. Então é criar uma agenda para entender quais são os locais que são sensíveis, que tipo de tecnologia eu tenho que ter, né? Como é que esses atores atuam. Meu sistema de inteligência funciona? Ele tem o modelo que eu quero? Ele tem os instrumentos para poder combater isso, porque na verdade hoje a gente finge que tem uma estrutura de inteligência, mas ao mesmo tempo finge que dá para essa estrutura instrumentos para poder realmente investigar e combater a espionagem. Então nós temos que ter uma estrutura efetiva e nós temos que dar instrumentos para quem estiver nessa efetiva, com a confiança da sociedade, possa atuar para nos defender. E que tipo de compromisso o governo brasileiro tem que ter do governo americano em relação à espionagem? O que é concreto e o que é... Eu acho que ele tem que ter um compromisso do governo norte-americano, né, de que não fará isso mais, mas sinceramente falando, ele não tem que funcionar desse jeito. Porque o Obama falou com a presidente Dilma, né? Eu vou ver o que eu posso fazer. Não, claro, e o modelo de hegemonia norte-americano foi todo construído, e das grandes potências da vez, em cima da hegemonia informacional. Esse é um dos pré-requisitos, né? De você conseguir obter informação privilegiada, incidir informacionalmente sobre os outros povos. Está diretamente associado até ao conceito de soft power. Então, os americanos não vão abrir mão disso em hipótese alguma. E nem nós vamos poder, dado, né, esse contexto que está presente, desenvolver nossa política de Estado ou na iniciativa privada nos fiando nisso. Vladimir, eu tenho aqui segundos só. Eu queria um jogo só de sim e não com você, para desmistificar algumas coisas. Skype é seguro e inviolável? Não. Gmail, Hotmail, essas coisas? Não. Nada disso é seguro nem inviolável? Em relação ao aparato de Estado norte-americano, não. Ok, muito obrigado. Antes de terminar, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado. Não, o que eu diria é o seguinte, é um momento, ao invés da gente ficar se lamuriando enquanto sociedade, né, estamos aqui, somos vítimas, o Brasil é um ator global, adquiriu projeção, saiu de uma dimensão regional para ter um peso em algumas dimensões das relações de poder global. Então, o que nós temos que fazer? Perfeito, nós estamos nessa situação, vamos entendê-la, e como toda nação, né, que adquiriu um peso em um determinado momento, vamos construir uma agenda para não permitir que a nossa sociedade e o nosso governo, a nossa iniciativa privada, fique à mercê desse tipo de situação novamente. Eu acho que esse é o grande desafio que o governo tem agora e que nós, enquanto sociedade, temos no sentido de estar cobrando. O Canal Livre de hoje está terminando por aqui. A gente agradece a presença do agente da Polícia Federal, Vladimir Brito, e também dos meus colegas Fernando Mitre e Sérgio Gabriel. Uma ótima semana, a gente se encontra aqui no domingo que vem. Até lá e boa noite para você.